Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida, sobre como vencer a compulsão e o vício, ou vice-versa, como vencer os vícios e a compulsão. Hoje nós vamos pegar o primeiro tópico. Deus condena expressamente o vício. Através da Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, Ele nos dá ordens, aconselhamentos e diretrizes para que possamos caminhar de uma vida perfeita, de uma vida que venha abençoar a sociedade, abençoar a família e abençoar a sua própria vida. Então, através das Escrituras Sagradas, nós temos um norte para ir, para fugirmos de toda e qualquer situação que nos leve para o vício ou para a compulsão. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito sobre o vício. Primeiro, Deus condena expressamente o vício porque não se deixe escravizar por coisa alguma. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, verso 14 e 15, fala conosco a respeito disso, de não deixar-se escravizar por causa do vício. O que a palavra de Deus diz? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, Paulo, ele nos dá essa diretriz com relação ao nosso corpo. Então, nós não podemos nos deixar escravizar por coisa nenhuma. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque Deus fez o nosso corpo para glorificar a Ele. E assim como Deus ressuscitou Cristo, nós vamos também ressuscitar em Cristo. E o nosso corpo deve ser cuidado para que possamos viver claramente uma vida que glorifique a Deus em Cristo Jesus. Né? Então ele faz uma pergunta aqui: tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, membros de vícios, de prostituição, de destruição do corpo? Aí ele responde: absolutamente não. Mas a palavra de Deus não para por aí falando de se escravizar por alguma coisa. Ele tem uma outra diretriz que diz: nós não podemos contaminar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então nós não podemos destruir esse corpo, porque esse corpo é o templo do Espírito Santo. E 1 Coríntios 6, 18, 20 fala justamente isso. Fuge da impureza. Qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, e nós temos que fugir da impureza. Né? Qualquer pecado que nós fazemos fora do corpo, aqui diz, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, ou seja, usa o próprio corpo, né, está destruindo o santuário do Espírito Santo. Então nós não podemos destruir esse templo que é o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar muito bem dele para a glória de Deus. Né? Glorificai a Deus no vosso corpo. E Romanos capítulo 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo para nós que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por meio do nosso culto racional. Ou seja, um culto que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que proclame a Deus, que adore a Deus, que louve a Deus, através do nosso corpo. Servindo ao Senhor com alegria. E nós não podemos nos conformar com este século, que diz que tudo é possível, que tudo é lícito, nada é pecado, tudo é permitido. É mentira. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com qual finalidade? Experimentar o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós estaremos glorificando ao Senhor. Temos mais uma diretriz que diz: não considere a ideia de beber socialmente. Todo mundo fala assim, eu bebo socialmente. Mas, queridos, nem todos têm controle. Vai chegar um determinado momento que vai fugir do controle. Nós temos que cuidar para que isso não vire um vício e que nos tornemos adictos, ou seja, viciados. Então nós temos que cuidar quanto ao beber socialmente para que não caia na adicção. Então, Efésios capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, se nós temos que embriagar, vamos embriagar do Espírito Santo de Deus. Transbordar do Espírito Santo. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então nós temos que considerar isso, de não ter na ideia de falar ou viver e dizer eu bebo socialmente. É muito perigoso. 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem andais, nem ainda comais. Ou seja, Paulo está chamando a atenção para que não possamos viver e assentar com beberrões, e nem com eles comer, visto o perigo, porque pode influenciar a nossa vida. As más companhias corrompem os bons costumes. É algo que nós sempre falamos, é algo que nós sempre escutamos dos nossos pais, é algo que nós pais sempre falamos para os nossos filhos. Ter cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E por último, 1 Coríntios 6, verso 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, queridos, nós temos que considerar isso, de não levarmos a beber socialmente, para não nos tornarmos adictos e sermos dependentes de bebidas ou qualquer outra droga ilícita. D. Deus condena expressamente o vício. Vícios não servem de justificativa para inocentar o culpado. Irmãos, quantas das vezes nós vimos alguém no trânsito bêbado atropelar pessoas inocentes ou causar acidente por causa da bebida? Quantas notícias nós vemos isso
na internet, na TV. Então, o vício não serve como justificativa para inocentar o culpado. Ou seja, eu estava bêbado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Há campanhas dizendo, se for dirigir, não beba. Quantos dentro de um bar, bêbado, sacam uma arma, matam um inocente? Ou vai para a briga e acaba espancando até a morte? Então, vícios não servem de justificativa para inocentar o culpado. Romanos capítulo 13, verso 4 e verso 5 diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a justiça, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estais sujeitos, não somente por causa do temor e da punição, mas também por dever de consciência. Se fez o mal, tem que pagar pelo mal. Independente se estava ou não estava com alguma entorpecente no seu corpo. Então nós não estamos livres de prestar contas pelos nossos atos, mesmo debaixo de algo que mudou a nossa mente, que nos deixou fora de si, fora de entendimento. Então nós temos que ter muito cuidado. E por último, queridos, vícios não resolvem problemas e nem reduzem tensões. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O único que pode resolver os nossos problemas, os nossos cansaços, o nosso sobrecarregar das pressões do dia a dia é Cristo Jesus. E Ele chama-nos: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Só Ele pode resolver problemas e reduzir tensões. 1 Pedro 5, 7, 8. Lançando sobre Ele, Cristo Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Cristo tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, Pedro está dizendo para nós que toda ansiedade que leva-nos à compulsão ou leva-nos para os vícios, lancemos sobre Cristo, porque Ele cuida de nós. Sede sóbrios, ou seja, tenha consciência, seja vigilante, porque o inimigo está ao nosso redor, tentando nos destruir. E ele oferece as coisas de graça para nos destruir. Tudo é bom e agradável aos olhos. Mas tudo que é bom e agradável que o inimigo oferece é para a nossa destruição. Então, o que nós aprendemos, queridos? Que Deus condena expressamente o vício. Não nos escravizar por coisa alguma. Não contaminar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Não considerar a ideia de beber socialmente. Vícios não servem de justificativa para condenar, para inocentar o culpado. Vícios não resolvem problemas, nem reduzem tensões. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para não cair em tentações. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Transforma a nossa vida, ó Pai. Livra-nos de toda cilada do inimigo que nos leva aos vícios e às compulsões. Ó Pai, nos livra das tentações, ó Pai. Queremos ser servos fiéis a Ti. Queremos ter a nossa mente limpa, o nosso corpo limpo. Como diz uma frase, mente sã e o corpo santo, Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Trate com as nossas vidas, ó Pai. Tira isso do nosso coração, para que possamos ser verdadeiramente templo do Espírito Santo, para glorificar o Teu santo nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.